Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de Honra. A crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje dia 3 de setembro e as comemorações do 200º aniversário da independência vão se misturar com as eleições, partidos e candidatos. Nessa festa, que deverá ser moderada para não transformar o país numa esbórnia, haverá os olhos agudos da justiça, ávida por punir qualquer deslize ou rompante fora dos padrões esperados pelos fiscais da democracia. De qualquer maneira, a moderação ao extrapolar o sentimento cívico pode preservar aqueles direitos fundamentais relativizados pela interpretação jurisprudencial. Os meios de comunicação estampam, pelas imagens e pelo som, os pidões, candidatos mendigando o voto para subirem no pedestal do poder e depois sumirem de vista por 4 anos. Ressalvados senadores que desaparecerão por 8 longos e bem pagos verões. E um conselho: memorize os nomes e números dos pretendentes. Talvez seja a última vez que vocês os vejam. Mas, no programa de hoje, nós vamos conversar com Luiz Felipe Arcângelo, advogado, e com o jornalista João Carlos Borda, que lançam o primeiro livro da Chiru Editora, Quanto Vale uma Pessoa? E tenho dito, Palavra de Honra. Palavra de Honra. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. Você pode também acessar o meu Instagram no @jtanosjr e os textos das crônicas veiculadas durante a semana você confere no jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Palavra de Honra na CBN Campinas, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Palavra de Honra. volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Agora, entrevista. Muito bem, amigos, o doutor Luiz Felipe Arcângelo e o jornalista João Carlos Borda lançaram o livro com o sugestivo título Quanto Vale uma Pessoa, pela editora Chiru Books. Nele há abordagem de temas que escandalizam a sociedade dita civilizada. São tratados pelos autores numa análise que, de certa forma, esbarra na barbárie social, que nos transforma em verdadeiros trogloditas contemporâneos. Violência contra a mulher, contra os idosos, as crianças e tantas outras formas que demonstram que ainda estamos muito longe do conceito civilizatório ideal. Caríssimo doutor Luiz Felipe Arcângelo, é muito bom tê-lo aqui no Palavra de Honra, na CBN Campinas. Bem-vindo, doutor. Olha, primeiramente, eu que agradeço aí, para nós é uma honra essa oportunidade de participar aí da CBN Campinas, viu? Muito obrigado pelo espaço na data de hoje, tá? Bom, o tema ou os temas são, eu diria, sombrios.
Eu gostaria que o senhor tecesse os seus comentários sobre a ideia do livro, como surgiu a parceria com o jornalista João Carlos Borda. Thanos, olha que interessante, ó. Esse livro, ele nasceu da minha dissertação de mestrado em Direito, né? E que eu falei ali sobre temas relacionados aos direitos humanos e o trabalho internacional. Na verdade, naquele momento, eu falei sobre o desrespeito e o descumprimento das legislações trabalhistas por muitos países. E países esses que não observam os padrões mínimos de condições de trabalho, contratam trabalhadores em condições humilhantes e também não observam os instrumentos de proteção aos direitos humanos. Eu quis, na verdade, Thanos, atrair o olhar das pessoas para a fragilidade e a inoperância de organismos internacionais como a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio, que deixam a desejar quando se trata de defender a dignidade humana. É inaceitável hoje, Thanos, que em 2022 nós estejamos aqui abrindo ponderações sobre o trabalho escravo. O mundo evoluiu em quase tudo, mas continua discutindo a exploração do ser humano. Cadê os órgãos que deveriam combater tudo isso, né? Então, a partir desse olhar, Thanos, que eu e o amigo e o grande jornalista João Carlos Borda resolvemos aí avançar e transformar em um livro em que ele pudesse trazer para a compreensão das pessoas, de um modo geral, e não só restrito somente ao direito, aos operadores do direito, como advogados, juízes e promotores, questões nacionais e internacionais que são muito relevantes, atuais e interessantes. Por exemplo, sobre o trabalho escravo, o racismo, a violência contra a mulher, o bullying, e aí vai. Todos esses horrores do mundo, né, Thanos? É verdade. É uma obra de fôlego, não é? Porque, afinal de contas, são 240 páginas numa abordagem, imagino, direta, porque há o advogado e há o jornalista. Essa parceria é realmente ideal? Nós podemos entendê-la como sendo uma parceria que reflete os anseios, os problemas, a crise da sociedade ou das sociedades? Sim, Thanos, isso é muito legal também, né? Porque tem o olhar ali do advogado, né? No sentido do direito mesmo, né? Do descumprimento a essa questão do direito fundamental, né? Dos direitos humanos das pessoas, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem o Borda, né? Que, como um grande jornalista que ele é, né? E que tem suas fontes nesse trabalho de campo, ele traz ali relatos reais, Thanos. Inclusive, ali, dentro do lançamento desse livro, nós falamos ali sobre o caso do menino Joaquim, que com certeza você acompanhou aí, né, de Campinas, que foi aquele menino que teria sido morto, conforme a polícia, né, pelo padrasto. Então, não só o caso do Joaquim, mas nós temos outras histórias reais que foram ali incluídas no livro pelo Borda e que com certeza farão as pessoas refletirem aí sobre o valor aí do ser humano, né? Isso que a gente tentou trazer nesse nosso livro. A mulher é sempre personagem central quando se fala em violência, não é? Também é uma das abordagens, não? Exatamente, Thanos. Veja, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, né? Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil, Thanos. Então, enquanto a gente está dando essa entrevista, olha que coisa, né? E em cada 7 horas, uma é morta. Então a gente não poderia deixar de trazer, inclusive a questão da Lei Maria da Penha, foi abordada no livro, e outros casos de violência, né? E quando se trata de violência contra a mulher, Thanos, nós não estamos falando de classe social. Veja o caso daquele procurador do município de Registro, aqui do estado de São Paulo, que espancou a colega procuradora do município, que era chefe dele, né? Então, são relatos aí fortes, mas que nós temos que passar para que as pessoas possam refletir. E quem sabe essas mulheres que estão passando por alguma situação de violência não procurem ajuda com a leitura desse nosso livro, né? O Brasil continua listado como um dos países mais violentos do mundo? Essa obra ela vem para ratificar esses dados mundiais que nos colocam entre os piores dos piores no que diz respeito à violência? Olha que coisa, são alguns números que o Borda trouxe para nós no livro, mas nós
também temos que falar da violência contra a criança, né? E 77% das vítimas têm menos de 18 anos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, Thanos, 36% das vítimas têm menos de 11 anos. E 84% são violentadas dentro de casa. Então não há como não falar, Thanos, que nós estamos passando aí, que o Brasil é um país violento, né? Isso não tem como dizer que não é, né? Muito bem, doutor Luiz Felipe Arcângelo, essa parceria realmente é uma parceria já de sucesso. O livro foi lançado nesse mês de agosto pela editora Giro Books. Podemos ter esperança que as coisas vão melhorar ou esse retrato deverá permanecer por um longo tempo ainda dentro da nossa sociedade, doutor? Thanos, de fato, assim, para que isso mude, né, somente com muita coragem, né, e nós temos que ter muita coragem. Então, assim, logicamente nós somos otimistas, sim, mas também não seremos ingênuos aqui de dizer que a coisa vai mudar de uma hora para outra, mas o que nós tentamos trazer nesse livro é uma reflexão, né, sobre algo aí que é discutido há milhares de anos, né, que é o valor das coisas, né. Então, quando a gente pensa nisso, Thanos, tudo tem um preço, né, uma casa tem um preço, uma viagem tem um preço, um serviço, o trabalho também, né, mas a questão é muito mais profunda e é nisso que nós nos apegamos. Qual o valor de uma pessoa? Então, assim, o que a gente pode dizer é somente com muita coragem que nós poderemos enfrentar todo esse mal que tá na escola, tá na nossa casa, tá na selva também, como nós vimos aquela história agora recente do jornalista lá na Amazônia. Então, assim, o que a gente pode trazer aqui para as pessoas? Uma reflexão e que nós tenhamos coragem para fazer algo para que isso mude, tá, Thanos? Então, se a gente puder trazer essas pessoas a uma reflexão de quanto vale uma pessoa, daí a nossa tarefa aí está cumprida. Tivemos o privilégio de conversar com o doutor Luiz Felipe Arcângelo, ele que está lá em Ribeirão Preto e lançou pela editora Giro Books Quanto Vale uma Pessoa, de coautoria de João Carlos Borda, que é o nosso próximo entrevistado no programa de hoje. Doutor, muito obrigado, grande abraço. Thanos, que honra, viu? Eu agradeço muito. Quero dizer que eu fiquei muito feliz em poder participar do seu programa aí, tá? Um forte abraço. Palavra de honra. Depois de conversar com o doutor Luiz Felipe Arcângelo, advogado, é a vez do jornalista João Carlos Borda, aliás, jornalista que teve uma passagem brilhante por Campinas, há muito tempo está em Ribeirão Preto, com outras experiências na área editorial. João Carlos Borda, alegria imensurável falar com você. Ô, Thanos, você não imagina o quanto o meu coração bate ao falar com um amigo que eu não vejo há tanto tempo e pelo qual sempre tive muito carinho, muito apreço e muita admiração. É um prazer conversar com você. Então, estamos em Ribeirão Preto agora, na Califórnia brasileira, debaixo de uma temperatura sempre elevada, mas feliz, empreendendo, e agora a gente passa a ter um olhar mais focado na nossa editora, que, graças a Deus, conseguiu lançar o primeiro livro. Então, para uma editora, isso é muito nobre, né? A Giro Books. O Borda, me fala um pouquinho dessa experiência em caminhar do jornalismo para o direito, do fato social para a experiência jurídica. Como é que tem sido essa sua jornada? Perfeito. No jornalismo, muitas vezes, nós passamos por situações inusitadas e que acabam, digamos assim, desenhando um perfil profissional. Eu, pessoalmente, tive aí em Campinas a experiência de cobrir a CPI do narcotráfico há muito tempo atrás, e isso me deixou muito envolvido com o tema, com a violência. Gostei e passei a me dedicar como um estudioso e um pesquisador, um repórter que, em paralelo à sua profissão, vasculhava essas coisas. Isso me deu uma, digamos assim, uma certa profundidade para trabalhar esses temas, tanto que corrupção e violência urbana, essas coisas estiveram sempre presentes. Aí, na medida disso, surgiu a possibilidade, certa feita, de escrever um livro sobre essa questão. E aí, com o delegado Edson da Polícia Federal, nós escrevemos Arco de Fogo, mostrando as ações que a Polícia Federal implementava na época no combate aos crimes ambientais na Amazônia.
Esse livro foi lançado na Bienal, no Rio de Janeiro, depois em outras cidades brasileiras e em Portugal. E aí isso me deu uma trajetória para continuar como escritor. Depois lançamos o Vírus da Incerteza, falando sobre a pandemia no Brasil e também no mundo. E, por fim, agora nós estamos lançando este, que é o primeiro livro da nossa editora Shiro Books, que se chama Quanto Vale uma Pessoa. Então nós decidimos, ao longo disso, criarmos uma editora, porque já estávamos trabalhando nisso. E o direito veio também em consonância com essa minha área no jornalismo. Então eu já estava, entre aspas, envolvido com a violência, com o tráfico e todos esses assuntos correlatos. E decidi fazer direito, seguindo até a própria inspiração que eu tenho em você. João Carlos Borda, essa eu não sabia. Então você fez o curso de Direito também? Aí, como é que o jornalista convive com o advogado? É diferente o perfil? Quando o Borda atua e quando o advogado atua? Perfeito, colocar esses dois personagens na mesma mesa não é uma tarefa tão fácil, porque os objetivos são, às vezes, distantes. Podem parecer convergentes no primeiro momento, mas veja numa situação prática. Eu, quando estou lá na cobertura de um fato, ajo como um trator, né, passando por cima de tudo atrás do que é, para mim, o foco da notícia. E o advogado é aquele freio que a todo momento vai meter a mão no peito do jornalista. Então, é legal, porque eu conheço os dois lados, né? Eu tenho o meu lado de jornalista e estou aprendendo o lado do advogado. Então isso me dá um horizonte, eu diria, um pouco mais amplo para tocar a vida e saber driblar esses eventuais conflitos. Deixa eu fazer uma pergunta nada criativa, mas eu tenho certeza que a resposta vai valer a pena. Quanto vale uma pessoa, João Carlos Borda? Perfeito. Então esse livro, ele abre uma janela para que a gente possa compreender as razões que fazem do ser humano um sujeito tão violento para agir com tanta crueldade. Então, o nosso livro, ele está baseado em situações que, por fim, tem muita ligação. Então, quando você discute a violência, você não tem como fazê-la de forma parcelada, fragmentada. A violência doméstica é um gatilho para outras violências que vão ser processadas ao longo do tempo. Então, a partir desse olhar, a gente começa a discutir o valor do ser humano, que, por incrível que pareça, ironicamente, a gente está vendo se diluir, né? Parece que o ser humano, hoje, em nosso país, não tem valor. Parece que as pessoas não valorizam as pessoas. Então, na medida em que nós vamos apresentando essas situações, nós vamos mostrando o quanto vale uma pessoa e o que uma pessoa não é coisa, né? A gente está vivendo um processo de coisificação do ser humano. O sujeito mata uma mulher pelo simples fato de que ela é mulher ou ela eventualmente vai abandoná-lo. O sujeito mata uma criança, mata um idoso e mata os animais. Então, essa matança, essa crueldade, sugere que a gente pergunte quanto vale uma pessoa, qual o valor que tem o ser humano para que a gente o trate de uma forma tão mercadológica, tão assim, desumana, tão desleal. E aí a gente vai ao longo do livro discutindo isso. Na verdade, quando a gente chega ao final do livro, a gente quer que as pessoas pensem se é possível fazer essa quantificação a partir do seu olhar pessoal. Eu posso vender meu filho? Eu posso comprar uma criança? Então a gente vai, paulatinamente, buscando essas ponderações, né? Agora, a verdade está nas mãos do jornalista, porque ele não trabalha teoricamente, ele vê o fato todos os dias. E eu acho que sua carreira foi mais ou menos isso, não é? Ver o fato, você não fala na teoria. E essa experiência, como é que é para você quando, enfim, finaliza um livro desse porte? Perfeito. Então eu trago para o livro a minha experiência como jornalista cobrindo esses assuntos que deram base para a minha especialização. Quando eu falo sobre o tráfico humano, eu me refiro às matérias que eu fiz nas fronteiras do Brasil, mostrando tráfico de pessoas, o mercado de pessoas. Mostro também a questão do bullying, de várias matérias que eu cobri na época para o Fantástico, para o Jornal Nacional, enfim, para os jornais da Globo. Então, eu consigo chegar nessa junção da prática de ter vivenciado aquilo com a base de pesquisa. Isso dá ao livro uma conotação de veracidade, né? Não há ali uma ficção ou um exercício acadêmico à distância dos fatos. Não, os fatos estão muito próximos de um jornalista que se volta para essa área.
é interessante você ver, por exemplo, a questão da violência contra a mulher. Você tem uma mulher aí estuprada a cada 10 minutos no Brasil, outra morta às 7 horas. Então você tem também a questão do próprio tráfico humano para a prostituição. Eu cobri com a Polícia Federal, no interior de São Paulo, um esquema de uma máfia internacional que pegava transexuais aqui no Brasil, com a promessa daquele dinheiro fácil, levava para a Europa, e essas pessoas muitas vezes eram mortas, elas eram obrigadas a usar próteses, e muitas vezes essas próteses eram retiradas dos cadáveres que eles matavam e reimplantavam nessas pessoas. Então é um circo de horrores, de situações extremamente desumanas que estão lá no livro. Sabemos que pesa para quem lê, mas também entendemos que é pelo choque que as pessoas vão olhar as coisas de uma outra forma. Borda, vamos encerrar esse bate-papo com a sua mensagem final para os ouvintes da CBN Campinas. Joia, muito obrigado. Então, eu quero reforçar aos amigos da CBN de Campinas e da região. O lançamento foi no sábado na Livraria Travessa, aqui de Ribeirão Preto, mas nós já estamos preparando um lançamento para Campinas. Queremos também levar este livro para as grandes cidades, onde a gente vai ter aí uma atenção dos nossos leitores. E a Chiru Books, ela tem esse nome, Chiru, porque se reporta a um termo gaúcho da minha terra que designa companheiro, leal, um amigo, enfim. E temos como mascote da Chiru Books, tudo muito bem pensado, um cachorrinho que olha para o horizonte farejando boas histórias. Ele é um cachorro da raça Beagle, um bom cachorro de faro, e é o que nós somos. Nós somos aquele cãozinho de guarda que vai atrás de uma boa história, sempre com muita lealdade. Este é o primeiro livro. Devemos até novembro lançarmos o segundo livro e até dezembro, eventualmente, um terceiro livro. Então é muito legal, porque um livro é um filho, né? E uma editora é a maternidade disso. Então, veja a extensão que traz para a gente todo esse trabalho, todo esse projeto. João Carlos Borda, abraço enorme para você. Quero te ver em breve aqui em Campinas, hein? Perfeito. E você também está convidado para visitar Ribeirão Preto. Estamos com muita vontade de encontrá-los. Muito obrigado, um forte abraço a todos e anotem aí, quanto vale uma pessoa? Palavra de honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Palavra de honra. Muito bem, amigos, o programa Palavra de Honra fica por aqui e durante a semana você confere as minhas crônicas na programação da CBN Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá. Palavra de honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br.